Bom, pessoal, nessa aula eu vou resolver mais um problema para a gente praticar um pouco o método de imagem, né? Então é essencial que vocês tenham assistido às aulas sobre o método de imagem. Na verdade, eu vou usar diretamente os resultados de um dos exemplos que eu discuti nessas aulas, então se vocês não assistiram ou não estão lembrados, recomendo que assistam antes de assistirem essa aula. Então, qual é o problema que a gente vai discutir? É um problema muito semelhante ao que foi visto em sala de aula. Então, é um problema de uma esfera condutora de raio R, que é colocado na presença de uma carga negativa, a uma certa distância do centro dessa esfera. Certo? O enunciado pede para a gente assumir que o potencial é zero no infinito, então esse é uma das condições de contorno, um dos pontos de referência para a gente poder calcular o potencial. E aí no item A é pedido que a gente calcule o potencial em algum ponto aqui fora da esfera. Tá? Depois pede para calcular o potencial dentro da esfera, calcular a carga induzida, e aí pergunta onde essa carga, por exemplo, é máxima ou mínima. Tá? Então, esse parece um problema idêntico ao que a gente discutiu quando eu apresentei o método de imagem, mas na verdade tem uma diferença essencial aqui. A diferença é o seguinte: esse problema tem, novamente, uma esfera condutora, mas essa esfera condutora não está aterrada. Tá? Então, o potencial dela não é zero. Tá? Ao invés disso, o que é dado para a gente é que ela tem uma carga total quelinha. Tá? Então, quando a esfera está aterrada, ela pode absorver carga, né, desse fio terra, de tal forma a manter o potencial dela nulo. Aqui não, aqui eu não tenho, a carga total da minha esfera está fixa. Tá? E essa carga, obviamente, vai ter que se redistribuir de acordo com a presença dessa carga menos Q. Certo? Então a gente vai ver como é que a gente resolve esse tipo de problema, que na verdade, em muitas situações, é um problema mais realístico do que ter uma esfera aterrada. Né? Nem sempre a gente tem um condutor aterrado. Né? Muitas vezes o condutor está isolado e, portanto, ele tem uma carga total não nula. Essa carga quelinha pode até ser zero, certo? Mas a carga, o que importa aqui é que a carga total é fixa. Tá? E é um dado do problema, é quelinha. Eu não posso escolher qualquer carga, é uma carga quelinha. Então vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Tá? Então antes vamos lembrar o que a gente tinha feito no caso em que a esfera estava aterrada. Né? No caso que a esfera estava aterrada, o que significa que o potencial dela era zero aqui, a gente viu que a gente conseguia resolver esse problema da seguinte maneira. Né? A gente conseguia considerar um problema análogo, onde na verdade eu não tinha esfera nenhuma, mas eu tinha duas cargas, a minha carga negativa original aqui, e uma outra carga de valor Q, R sobre D, né, onde R é o raio da esfera e D é a distância entre essa carga negativa e o centro da esfera. Tá? Então, eu tinha, considerando esse problema, eu vi que esse problema gera um potencial aqui fora, que é onde eu quero encontrar o potencial, que satisfaz todas as equações de contorno e a equação de Poisson desse problema aqui. Né? Então, em particular, escolhendo a posição correta dessa carga e o valor correto dessa carga, a gente viu que a gente conseguia gerar um potencial que nessa superfície ele era nulo, e aqui fora ele satisfaz a equação de Poisson e a equação de Poisson correta e a condição de contorno de que vai a zero para infinito. Tá? Mas esse não é exatamente o problema que a gente quer resolver agora. Agora a gente não tem esse fio terra aqui, ou seja, o potencial na superfície da minha esfera não é mais zero, e essa esfera tem uma carga total fixa, quelinha. Tá? Bom, será que esse problema aqui continua resolvendo? Esse novo problema? Bom, para a gente saber isso, a gente tem que saber qual é a carga total da esfera nessa situação aqui, ou nessa situação aqui, porque são equivalentes. Para eu saber isso, é extremamente simples. Né? Aqui fora, eu tenho o potencial, ou aqui fora, eu tenho o potencial gerado exatamente por essa configuração de carga. Tá? E, portanto, o mesmo campo elétrico gerado por essa configuração de carga. Então, se eu aplicar
a lei de Gauss, com uma superfície gaussiana aqui, ou aqui, né? Como o campo elétrico fora é idêntico nos dois casos, o resultado do caso da esquerda tem que ser idêntico ao caso da direita. E aplicando a lei de Gauss, eu consigo dizer exatamente quanto de carga eu tenho dentro dessa superfície gaussiana. Então, no problema da esquerda, isso é trivial, é só eu olhar, é Qzão R sobre D. Isso tem que ter exatamente o mesmo resultado para o caso da direita, já que o campo elétrico é o mesmo nos dois casos. Então, eu sei que a carga induzida aqui, nessa situação, é Qzão R sobre D, que não é a carga que, em princípio, a gente quer, que é uma carga Q' qualquer, certo? Então, a carga induzida na esfera é dada por isso daqui, não é o que a gente quer, certo? E o potencial a gente viu que era zero. O que vai acontecer quando a esfera não estiver aterrada? Bom, o potencial ele vai continuar sendo constante, certo? Na superfície, simplesmente porque a esfera é um condutor, a gente sabe que o potencial tem que ser constante na superfície dentro da esfera, ou dentro do condutor, mas agora ele não vai ser mais necessariamente zero, ele pode ter outro valor. Antes ele era zero porque a esfera estava aterrada, agora ela não está mais, certo? Então, como é que a gente pode resolver o problema nesse caso? A gente vai ver que, novamente, né, é todo o poder do método de imagem, a gente consegue resolver o problema quase sem fazer conta nenhuma. Tá? Então, vamos tentar organizar as ideias. Né? O método de imagem sempre me diz, né, está baseado no fato de que eu quero encontrar um potencial, da maneira que for, né, que satisfaça as condições do meu problema, do problema real que eu quero resolver. O problema real aqui é a esfera com uma esfera condutora com uma carga Q' na presença de uma carga menos Q. Então, que condições o meu potencial tem que satisfazer nesse caso? Bom, fora da esfera, que é onde eu estou querendo encontrar o meu potencial, num primeiro momento, esse potencial tem que satisfazer a equação de Poisson, que é dada por isso daqui, né? Então é laplaciano de V menos ρ sobre ε0, mas fora da esfera, eu só tenho aquela minha carga negativa menos Q, então esse ρ vai ser menos Q delta, né? Que com menos da equação de Poisson vai me dar um mais Q delta sobre ε0. Eu sei que na superfície da minha esfera o potencial tem que ser constante. Não sei o valor, mas tem que ser constante. Essa é outra condição de contorno. Eu sei que quando o potencial vai para infinito, ele tem que ser nulo. E tem uma quarta condição agora, né, que é a carga total na esfera tem que ser Q'. Eu sei que, por ser um condutor, essa carga vai estar distribuída na superfície da minha esfera. Tá? Mas ela está fixa, ela tem que ser Q'. Certo? Então, essas três condições aqui já são satisfeitas pela nossa solução anterior. A solução anterior, que era justamente o potencial gerado por essas duas cargas, ela me dá, sim, aqui fora, exatamente essa solução, né? Ela me dá exatamente essa mesma equação de Poisson, porque fora eu só tenho essa carga menos Q. O potencial é constante, de fato, na casca da minha esfera. Ele é zero, mas tudo bem, ele é constante. E ele vai para zero no infinito. O que não está sendo satisfeito é essa condição aqui, certo? Então, esse potencial, ele tem muitas das propriedades que a gente gostaria que o potencial final tivesse, exceto essa última propriedade aqui. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue intuir como modificar esse potencial para resolver esse problema. Tá? Então, novamente, a gente gostaria de modificar esse potencial, tá? De tal forma que ele satisfizesse as seguintes condições. Bom, ele tem que continuar sendo constante aqui na casca da minha esfera, isso eu não posso mudar, porque a esfera é um condutor. Tá? Então, nessa circunferência aqui, ele tem que continuar sendo constante. E a carga total dentro aqui dessa região, né, que inclui a superfície da esfera, tem que ser Q', que é um dado do meu problema. O que significa? Que o problema que eu for considerar, o problema equivalente que eu for considerar, se eu aplicar uma superfície gaussiana aqui em volta, né, da região onde estaria a minha esfera, essa superfície gaussiana tem que englobar uma carga total Q'. Tá? Então, como é que a gente pode alterar o sistema para agora a gente ter uma carga total Q' aqui dentro e o potencial continuar sendo constante?
certo? Então, o truque é o seguinte, tá? Não é tão difícil assim adivinhar, mas o truque é o seguinte, se a gente colocar uma carga adicional aqui na origem, o que ela vai fazer? Certo? Bom, se eu considerar aquela superfície gaussiana, agora ela vai adicionar uma carga à minha superfície gaussiana. Então, não vai ser só essa carga que vai estar aqui dentro, mas eu vou ter também essa carga aqui. Tá? Então, se eu aplicar a lei de Gauss aqui dentro eu vou ter uma carga Q, Qzinho, mais Qzão R sobre D. Então, em princípio, esse valor dessa carga me permite ajustar quanto de carga eu tenho na minha esfera. E a segunda propriedade importante é que a gente sabe que o potencial para uma carga pontual, ele só depende da distância que você está a essa carga. Então, para todos os pontos na superfície da esfera, como todos esses estão à mesma distância dessa carga na origem, o potencial vai ser constante em todos esses pontos. Então, o potencial gerado por essa carga continua sendo constante. O potencial gerado por essas duas, a gente lembra que era zero nessa superfície, e agora, se eu adiciono essa carga, vai ser zero mais o potencial gerado por essa carga. Então, se eu adicionar essa segunda carga imagem aqui, eu consigo reproduzir todas as condições de contorno do meu problema. Tá? Então, a gente vê que sem fazer muita conta, a gente já tem quase que a solução pronta. A única coisa que a gente tem que fazer é ajustar essa carga para, obviamente, a carga total da minha esfera ser Q'. Certo? Então, como é que a gente faz isso? Né? Não é tão difícil. Se eu considero uma superfície gaussiana aqui, eu quero que a carga total aqui dentro seja Q', e isso vai ser Qzinho mais a carga da primeira carga imagem que eu coloquei lá, que a gente lembra tinha que ser R sobre D vezes Qzão. Então, a minha carguinha tem que ser justamente essa diferença aqui. A carga total da minha esfera menos a carga imagem. Tá? Então, é isso que a gente vai usar. Então, a gente já sabe qual é a carga que a gente tem que pôr na origem, a gente já sabia qual era a outra carga, então eu já posso escrever direto o meu potencial. É o potencial de 3 cargas pontuais. Certo? Está aqui o potencial fora da esfera. Então, praticamente sem fazer conta nenhuma, eu consegui encontrar a solução. Certo? É uma solução parecida com o que a gente tinha antes, mas tem esse termo adicional. O que esse termo está fazendo novamente? Ele está agora mantendo a carga total da minha esfera um valor constante, que é Q'. A gente vai ver logo mais que o potencial não vai mais ser zero. Tá? O potencial gerado por esses dois termos na casca da minha esfera, a gente lembra que era zero, mas esse aqui vai me dar agora uma nova contribuição para o potencial, então ele não vai ser mais nulo. Mas a minha carga total agora está fixa e é Q'. Certo? Então, essa é a resposta do item B, certo? Qual é a carga, qual é o potencial para um ponto fora da esfera? Né? Na verdade, do item A. O item B é qual é o potencial agora dentro da esfera? E aqui eu tenho que simplesmente lembrar o seguinte: a esfera é um condutor. Tá? Então, primeiro, o potencial é sempre contínuo. Então, o potencial na superfície da esfera vai ser igual ao potencial dentro da esfera, porque o potencial é contínuo, né? Tanto dentro quanto na superfície. Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse potencial que eu calculei para um ponto fora, calcular ele exatamente na superfície da minha esfera. Como eu sei que ele é contínuo, ele na superfície vai ser igual a ele dentro. Ele é contínuo e constante. Tá? Então, tudo que eu preciso fazer é usar essa expressão que eu encontrei aqui e calcular para um Rzinho igual a Rzão, exatamente dentro exatamente na casca esférica. Certo? Então, se eu fizer isso, fizer essa conta, não vou fazer a conta para vocês, enfim, jogar os valores lá e simplificar as expressões. Na verdade, parte do resultado a gente já conhece, porque a gente sabe que esses dois termos na casca da esfera vão me dar zero, então eu só preciso olhar para esse termo aqui. Obviamente, eu estou usando o resultado, né, que a gente discutiu em aula, nas aulas passadas, mas basta então olhar para esse termo e calcular para Rzinho igual a Rzão. Então, é um resultado bem simples, que eu posso simplificar e escrever dessa maneira aqui. Tá? Então, de novo, quando a gente chega num resultado desse, né, depois de várias contas, vale a pena a gente
bater o olho e ver se dimensionalmente está correto, né? Potencial, então, aqui é 1 sobre 4πε0, 1 sobre r, 1 sobre a distância. E aqui eu tenho carga, e aqui um número adimensional, né? Porque é distância sobre distância vezes carga, né? Então, de fato, aqui eu tenho coulomb sobre distância, que é a dimensão do potencial. Correto. Tá? Então, o resultado aparentemente está correto. Então, dentro da minha esfera, eu tenho esse valor para o potencial aqui. Tá? E agora, finalmente, o que o item C pede é qual é a densidade de carga induzida na superfície da esfera. E aqui a gente não tem jeito, a gente tem que usar a descontinuidade do campo elétrico. E como o campo elétrico é o gradiente do potencial, a gente pode usar a descontinuidade da derivada do potencial, né? Então, eu penso que eu tenho na casca da minha esfera, eu vou ter uma densidade de carga positiva. E aí eu posso olhar qual é o campo elétrico imediatamente acima, o campo elétrico imediatamente abaixo. Se a gente fizer a diferença desses dois campos elétricos, vai me dar a densidade de carga, né? Na verdade, a densidade de carga vezes um versor normal à superfície. Só que dentro da minha esfera, como é um condutor, eu sei que o campo elétrico é zero. Certo? Então, esse campo elétrico é zero, eu só preciso calcular, então, o campo elétrico imediatamente acima da minha esfera. Ou seja, para eu calcular esse campo elétrico, eu preciso pegar o meu potencial, calcular a derivada dele, nesse caso, com relação ao raio, tá? Para calcular essa componente normal do campo elétrico, normal à superfície, e calcular esse resultado no limite em que eu estou aqui na casca da esfera. Então, efetivamente, eu tenho que calcular esse campo elétrico, que é menos o gradiente de V. Nesse caso, eu estou interessado na componente normal do campo elétrico, então é menos dV dN. dN aqui é a direção normal, que no caso é o raio, a coordenada radial, né? Dentro da minha esfera, o campo elétrico é zero, então esse termo não contribui. E a gente sabe que essa mudança de campo elétrico, essa descontinuidade, é justamente sigma sobre epsilon zero, a densidade de carga aqui nessa superfície. Então, o que eu preciso calcular é essa derivada aqui. A gente já tem a expressão para o nosso campo, a gente pode reescrever ela dessa maneira. Estou usando também o resultado, né, esse resultado que a gente já tinha encontrado em aula. Esse aqui é o termo novo. Tá? Então, eu preciso, né, de novo, um monte de álgebra, calcular a derivada disso daqui com relação a Rzinho e calcular o resultado em Rzinho igual a Rzão. Tá? Então, se a gente fizer isso, né, são derivadas, enfim, esse termo aqui vai ser 1 sobre r ao quadrado, só que, na verdade, eu preciso menos a derivada, então, né, isso seria menos 1 sobre r quadrado, mas com esse menos vai dar mais 1 sobre r quadrado, e aí eu calculo tudo isso em Rzinho igual a Rzão. Tá? Dá essa expressão monstruosa aqui. Tá? Então, se eu multiplicar isso por epsilon zero, eu tenho a minha densidade de cargas. Tá? Que é justamente esse termo aqui. Essa densidade, esse primeiro termo, a gente já tinha encontrado. Tá? Então, é justamente a densidade de cargas de uma esfera aterrada. Então, o que mudou? Se a minha esfera não está aterrada, mas tem uma carga constante, ela vai ter a mesma distribuição de cargas, mais uma distribuição uniforme. Então, é como se tivesse duas distribuições, uma em cima da outra. Aquela distribuição que se aglomera próximo da minha carga negativa e uma outra que é uma distribuição uniforme por toda a esfera. Então, o restante de carga se distribui uniformemente por toda a esfera. Certo? Obviamente, esse é um resultado que a gente teve que calcular. E aí, finalmente, a última questão desse problema é em qual ponto da esfera a densidade é máxima ou mínima? E será que a gente poderia adivinhar isso por algum argumento? Né? Então, essa não é uma questão difícil, talvez o enunciado pareça mais difícil do que é, né? Mas a gente viu que a gente vai ter uma densidade constante, mais aquela densidade que se acumula aqui próximo da minha carga, que deveria ser uma carga menos Q.
Então, a gente viu que, de fato, o máximo da minha densidade de carga está aqui, está nessa região, e o mínimo está aqui. Aquela distribuição constante não muda esse fato. E isso não é difícil de entender por quê, obviamente, né? As cargas na minha esfera condutora, elas podem se mover livremente, né, dentro e na superfície do meu condutor. Quando eu coloco uma carga negativa aqui, o que vai acontecer é que as cargas positivas do meu condutor, né, se eu quiser pensar no fluxo de cargas positivas, elas vão todas se aglomerar aqui na frente, né? Tentar chegar o mais próximo possível dessa carga menos Q. Obviamente tem uma repulsão entre elas, né? Essas cargas estão uma do lado das outras, elas se repelem, por isso que eu não tenho todas as cargas concentradas em um ponto, tem uma distribuição aqui, mas essa distribuição obviamente vai ser máxima o quanto mais próximo eu tiver dessa carga menos Q, né? Então isso a gente poderia ter adivinhado sem ter que fazer conta nenhuma, né? Simplesmente, né, entendendo como esse fluxo de cargas acontece no meu condutor. Tá bom? Então, esse foi só um exemplozinho, na verdade é um exemplo importante para a gente ver que o método de imagem, ele ele pode ser aplicado também em situações onde o meu condutor não está aterrado, né? Apesar de a gente ter discutido inicialmente situações onde o condutor estava sempre aterrado, aqui é um exemplo onde ele não está aterrado. Obviamente, eu preciso saber alguma outra informação sobre ele, por exemplo, a carga total, mas ainda assim eu consigo resolver o problema com pequenas modificações. Tá bom? Então, é sempre importante vocês praticarem esses problemas. Como vocês veem, não tem uma fórmula, né? A gente tem que ir pensando e tentando encontrar a resposta. Então, é só com a prática que a gente desenvolve essa habilidade. Tá bom? Tchau, tchau.